Fala pessoal, tudo bem? Educação de Quinta começando aqui, né? 11º episódio, estamos com tudo embalado e vamos que vamos. Vídeo de hoje eu vou te contar o segredo para perder o medo de falar em público, né? Todo professor, né, quem quer dar aula, quem quer lecionar, quem quer falar sobre curso, quem quer, né, fazer uma apresentação simples, a gente tem que falar em público, né, não tem muito como fugir disso. Você pode falar na internet, você pode estar falando para uma câmera, né, como é o caso aqui do vídeo, mas normalmente você vai fazer uma apresentação numa sala de aula, você vai falar para uma galera ali, né, de 30 pessoas, 15 pessoas, 100 pessoas, né, não sei, ou numa palestra, num evento. E tem alguns segredos, algumas técnicas que a gente usa para poder perder esse medo de falar em público, né, e ficar preocupado, e aquele nervoso, aquele frio na barriga. É até normal, né, é meio que cientificamente comprovado que esse friozinho na barriga, essa angústia, né, esse pouquinho dessa ansiedade é natural. A gente está indo para um público que a gente não conhece, né, coisas novas. No caso da sala de aula, né, acho que é só a primeira aula, a segunda aula você tá meio assim, depois você acostuma com as pessoas e acaba ficando natural aquilo ali. Mas, assim, falar em público é uma trava para muitas pessoas. Muitas pessoas. Tenho amigos que são assim, tenho colegas que são assim. Tem dificuldade para falar até né, em público, mas falar no one-on-one, né, vamos dizer assim. Então, assim, falar em público é muito mais difícil ainda para essas pessoas, tá? Então, assim, vocês vão pesquisar na internet aí, tem uma porrada de coisa, trocentos artigos científicos, tem muita informação sobre isso, tá? Eu vou te dizer o que funcionou pra mim, o que na minha carreira, né, eu faço apresentações, dei treinamentos internamente nas empresas, fiz workshops, e o que funcionou pra mim, além da aula, lecionar e tudo mais, tá? Então, basicamente, o segredo pra mim foram dois pontos. O primeiro deles foi o humor, né? Usar o humor me ajudou muito a destravar. Por quê? Com as pessoas que eu conhecia, eu já tinha certa facilidade de conversar. E eu percebi que eu conseguia fazer muitas pessoas rirem, né? Com piadas, com comentários, sabe? Com coisas sutis, com coisas suaves, com coisas leves. E arrancava um sorriso das pessoas, arrancava uma diversão, arrancava ali um divertimento, né, daquela pessoa. Tornava aquele momento divertido. Então eu percebi que eu poderia usar o humor a meu favor. Então, meio que o primeiro dia de aula, a primeira apresentação, primeira coisa assim, eu soltava de cara assim uma piada, né, uma brincadeira, não necessariamente uma piada, né, mas uma brincadeira, alguma coisa sutil e leve, né, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com comentários, piadas, etc. Tem vários problemas envolvidos, enfim. Então isso ajudou muito pra mim, tá? Isso funcionou muito pra mim. Porque a pessoa já dá risada, já quebra o gelo. Quando eu não dava risada, talvez já não fosse mais um problema, né? Mas no geral foi tranquilo. O pessoal sorriu, né? E pelo menos aquele sorriso de canto de boca e tal, não precisa ser gargalhada, né? Não tô no stand-up, né? Mas isso aí me ajudou muito, tá? Então o primeiro ponto foi o humor, me ajudou muito a destravar, vamos dizer assim. O segundo momento, o segundo segredo, na verdade, pra mim foi a história, né? O que é história? Quando a gente tem vários estudos também que falam sobre isso. Quando a gente conta uma história, especificamente a nossa história, você prende a atenção das pessoas. As pessoas querem o final da história, né? Não é à toa que tem tanto valor uma história. Ela não quer parar no meio, ela quer entender o que aconteceu no final. Então isso você consegue prender a atenção das pessoas. Isso ajuda a captar o público, né? Tornar a atenção das pessoas para você e tal. Mas não ajuda necessariamente a vencer o medo de falar. Você precisa falar em público. Mas um pedaço da história que me ajudou, né, a destravar, a poder falar em público, foi entender que história cria conexão. Né? Então quando eu chego pra você aqui num vídeo e falo assim, olha, quando eu tinha 13 anos, né, eu fui jogar futebol, aí eu saí, fui fazer um curso técnico, né, do técnico eu saí, fui pagar minha faculdade com bastante dificuldade, etc. Então, algumas coisas da minha história pode ter conexão com você pode ter um monte de em comum que cria uma conexão. Então você fala, putz, cara, eu também jogava bola na cidade. Nossa, eu também fui fazer o curso técnico e pagar com dificuldade. Putz, minha mãe também me ajudava, tal. Então, um monte de pontos em comum na história. A gente tem vários pontos em comum. Eles nos ajudam a criar essa conexão. Então, de eu entender que criava essa conexão com as pessoas, né? Isso me ajudava a destravar. Porque eu falava, porra, tem muita gente aqui igual eu. Eu não sou melhor do que ninguém, nem tem ninguém melhor que eu. Nós somos todos iguais, com histórias muito semelhantes. Por mais distante que fossem as histórias, pontos em comum a gente tem. E criava essas conexões. Então eu falava a história para criar essa conexão com as pessoas, né? Eu sabendo disso, né, de forma íntegra. Então isso pra mim foi muito importante, ajudava a destravar, porque eu falava, pô, as pessoas são igual eu, né? Todo mundo tem uma história. Podia ser um presidente de uma empresa que eu estava apresentando ou um estagiário, né? Não importa. Eu acho que as histórias, né, elas ajudam nisso, elas enriquecem isso. Então o fato de eu saber que criava essa conexão com as pessoas me ajudou muito a me destravar. Então são esses dois pontos que eu queria trazer para vocês, né, como o segredo aí, né, que ajudou
eu falar em público, né? Especialmente na sala de aula, né? E apresentações e palestras que eu vou e tudo mais, tá? Então, basicamente foi isso. O humor, né, me ajuda muito, com cautela, tá? E a questão da história, por criar essa conexão com as pessoas, entender que todo mundo ali é igual a mim, ou tinha conexões, ou tinha coisas semelhantes a mim, tá bom? Então fica aí a dica, né? Nossa educação de quinta, para você que quer montar curso, quer gravar vídeo, quer dar aula na faculdade, etc, tá bom? Então fica aqui a dica, educação de quinta, 11º episódio. Se você gostou, dá um comentário. Se você não gostou, principalmente me dá um comentário para poder melhorar. E é isso, valeu!